Olá pessoal, neste vídeo eu irei mostrar um pouquinho sobre os aspectos básicos do Python e também irei configurar o ambiente de programação, que envolve a instalação do Python no Windows e também a configuração das extensões no VS Code. A linguagem Python é considerada uma linguagem de alto nível, porque ela é mais próxima da linguagem humana. Isso quer dizer que o programador ele não tem que se preocupar tanto com questões como alocação de memória, como foi feito lá em C++, e outros detalhes mais específicos do hardware. No caso do Python, ela é uma linguagem de alta produtividade, que foi lançada em 1991 por Guido van Rossum, e a ideia é justamente conseguirmos desenvolver programas e aplicativos com um conjunto menor de instruções, né, digitando menos. Então, a gente tem um nível de abstração maior que possibilita o desenvolvimento mais rápido, né, e a produtividade maior se comparada à linguagem C++. Diferentemente da linguagem C++, aí um detalhe chave, né, é que a linguagem Python ela é interpretada e não compilada. Se vocês lembrarem lá dos vídeos, né, das aulas de C++, para que a gente conseguisse gerar um executável do nosso código, a gente precisava compilar o código a partir de um arquivo, né, de um código-fonte. No caso do Python, o que nós temos são roteiros. Nós vamos criar um conjunto de roteiros e esses roteiros serão interpretados por um programa chamado interpretador Python. Esse programa ele vai ler esses roteiros e vai transformar o que está escrito ali naqueles roteiros em ações dentro do nosso computador. O ciclo de execução de um programa em Python, pessoal, ele se dá em três partes, basicamente. A primeira parte é o código-fonte, que é onde justamente nós iremos inserir as nossas instruções, os nossos códigos. Uma vez dado o comando para a execução de um determinado código-fonte, será gerado um bytecode, que nada mais é que uma tradução em números binários daquele código-fonte. Esse bytecode ele vai ser executado dentro da PVM, que é a Python Virtual Machine, que é um layer, né, uma camada de abstração entre o sistema operacional e o nosso código. Através da PVM, a gente consegue ter o Python uma linguagem de fácil portabilidade entre plataformas, porque o mesmo programa que a gente usa em Windows e Linux são muito parecidos, são similares. E aí o que vai acontecer é que a PVM ela vai ter algumas diferenças do Windows e Linux, mas do ponto de vista do programador, a gente não terá diferença alguma. Okay? Então são esses três ciclos. Produção do código-fonte, vai ser convertido em um bytecode, isso vai ser transparente, a gente não vai ter que se preocupar com isso. E aí a execução ocorre dentro de um ambiente virtual, que é uma camada entre o nosso código e o sistema operacional. Essa camada ela serve justamente para lidar com possíveis divergências entre sistemas operacionais. Okay? Algo parecido ocorre com o Java, por exemplo, que também possui uma máquina virtual. É importante ressaltar, pessoal, que nem tudo são flores, né? Esse alto nível de abstração, essa maior produtividade, ela normalmente vem às custas de desempenho computacional. Em termos de desempenho, como eu já tinha falado, C++ é uma linguagem muito mais enxuta, né? Porque o nível de abstração é menor, então a capacidade que você tem em desenvolver programas com maior desempenho em C++, ela também é maior. É claro que isso depende muito do programador. A gente pode fazer uma analogia como, por exemplo, os carros, né? O consumo do carro. Algumas pessoas têm carros aí 1.0, mas se você não dirigir o carro adequadamente, fazer a troca de marchas de uma forma adequada, esse carro 1.0 ele pode consumir mais do que um carro 1.5, por exemplo. Agora, se você for um bom piloto, você vai com certeza fazer um consumo melhor no 1.0 do que no 1.5, na maior parte das vezes. No Python e C++ é a mesma coisa. Não adianta você querer utilizar o C++ e talvez não utilizar boas técnicas de programação, que aí
dependendo da situação, a programação em Python, né, já que o nível de abstração é muito maior, pode gerar um resultado até com maior desempenho. Então, isso depende tudo do programador também, mas, via de regra, o desempenho de programas, o desempenho computacional, a velocidade de execução dos programas C++ é maior. Como eu falei, então, o Python ele permite o desenvolvimento do código com menos linhas. Isso se deve muito por fato do Python ser interpretado, e também uma das principais características é o Python ser uma linguagem fracamente tipada. O que significa isso? A gente não vai precisar ficar se preocupando em definir qual é o tipo das variáveis. Eu vou explicar daqui a pouquinho que, na verdade, tudo em Python é um objeto. E aí, a forma com que o Python trabalha em linkar, né, os objetos com as variáveis, com as referências, faz toda a diferença. Inclusive, uma variável, ela no mesmo programa, no mesmo código, ela pode assumir vários tipos diferentes, né? Isso ocorre graças ao interpretador, tá certo? Que vai conseguir interpretar, ler o roteiro e depois transformar aquilo em linguagem de máquina. Então, ele vai fazer esse trabalho de definir os tipos das variáveis, ok? No caso do Python, uma das outras diferenças, né, por C++, é que o Guido van Rossum ele já pensou desde o início no Python ser uma sintaxe bem simples, bem acessível e próxima da linguagem humana, como eu já tinha falado. Então, ele evita o uso de delimitadores como chaves, pontuações. Então, segundo a sua concepção, quanto menos caracteres o programador tem que utilizar, quanto mais simples a sintaxe, melhor. Então, aqui tem até um exemplo, né? No Python, a gente não tem chaves e outros caracteres de delimitação. A separação dos blocos de código, pessoal, por exemplo, o if, o for, ela é sempre feita por indentação. Então, a gente vai utilizar o tab para definir se uma instrução está dentro de um bloco for, está dentro de um bloco if, está dentro de uma função ou não, tá certo? Isso é um ponto positivo para muitos quando a pessoa acostuma, mas no início, quem está migrando, às vezes, do C++ é um pouco complicado, porque a gente está acostumado com aquela delimitação por chaves, por exemplo, de escopo, né? E aqui no Python a gente não tem isso. Aqui no Python é tudo feito por indentação. E a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui eu coloquei um aviso. Por isso que a gente tem que usar as IDEs. Porque digitar simplesmente num bloco de notas ou alguma coisa assim é muito complicado. A probabilidade do nosso código ele não estar de acordo, né, com o padrão Python é muito grande, né? Porque essa indentação ela é fundamental para a execução. E uma outra, e talvez assim, na minha opinião, a maior vantagem é o ecossistema do Python, que é muito grande e está crescendo exponencialmente. Então, o número de pessoas que vem aderindo à linguagem Python ao redor do mundo é muito grande. E a vantagem disso é a quantidade de fóruns, a quantidade de bibliotecas vai sempre crescendo. Os fabricantes começam a olhar o Python agora já de uma outra maneira, desenvolvem bibliotecas para a linguagem. Então, isso faz com que a linguagem seja realmente muito promissora. Como eu falei para vocês, a ideia aqui do nosso curso, ao dar C++ e Python, é mostrar para vocês duas das linguagens mais utilizadas no mundo, cada uma com seu nicho específico. Python aí, muito utilizado na área de Data Science, né, que é análise de dados, a parte de Machine Learning também, muito utilizado em Python, e hoje já ganhando aplicações web também, já está crescendo bastante, tá certo? O Python então está crescendo e o C++ ele fica ali na vanguarda, né, das linguagens de programação e aí sendo muito utilizado em dispositivos embarcados, como microcontroladores, etc. Então, pessoal, para utilizar o Python no nosso computador, primeiramente nós temos que instalar o interpretador Python. Nesse caso, nós vamos escolher o Python 3.8, que é uma versão suficiente para as nossas aplicações. Para realizar a instalação, nós vamos lá no site do Python, na aba Downloads, e a gente vai escolher aqui o Windows. Nós não vamos instalar a versão 3.9, como eu falei, vamos instalar a versão 3.8. Então você vai selecionar aqui na lista, eu vou deixar o link na descrição, aqui a versão 3.8.6, e aí a gente vai executar aqui o instalador dos 64 bits ou 32 bits, se for o caso do seu sistema operacional. Então eu vou clicar aqui em 64 bits, instala. Uma vez finalizada
o download. A gente vai escolher aqui Customize Installation. Primeira página, nós vamos escolher todos os itens. Na segunda, Install for All User. E Add Python to Environment Variables, que vai poupar aquele trabalho lá de ter que configurar as variáveis de ambiente. Vai clicar em Install, confirmar aqui que é o Python 3.8.6. Nós vamos esperar agora a instalação. Pronto. Finalizada a instalação, nós vamos primeiro abrir aqui um prompt de comando e testar a versão do Python. Você vai digitar Python --version e deve aparecer aqui Python 3.8.6. Agora nós vamos configurar o VS Code, que é o programa que nós iremos utilizar para desenvolvimento no Python. Eu vou criar aqui uma pasta, tá certo? Chamada Programa 0. Vou abrir aqui, né, clicar com o botão direito, abrir com o Code, justamente para a gente poder estar configurando o programa. Você vai clicar aqui no menu de extensões, Ctrl Shift X, e vamos instalar a extensão, vai digitar aqui Python, e vamos instalar a extensão do Python, tá? Oficial aqui da Microsoft, que vai fornecer suporte para a gente depurar, autocompletar, então, todo o suporte para a linguagem. Legal? Então ele vai instalar. Vamos instalar uma segunda extensão. Você vai digitar aqui venv. Python Auto venv. Você vai instalar, que isso aqui vai nos ajudar daqui a pouco, quando a gente for trabalhar com ambientes virtuais. Tá legal? Estão instaladas aqui as duas extensões. Vamos criar um programinha aqui bem simples. Criar um arquivo main.py, tá? A extensão padrão que nós utilizamos em Python é o .py. Quando você salva um arquivo .py, o VS Code já mostra aqui, ó, uma cobrinha, né, mostrando aqui que ele detectou que é um arquivo Python, e vai aparecer aqui, ó, no Python Interpreted e Selected. Aí a gente vai selecionar um interpretador Python. Aí na hora que você clicar em Select, ele já vai mostrar aqui, ó, Python 3.8. Ele já vai configurar aqui, ó, vai criar a pastinha VS Code, e nos settings.json já vai criar isso automaticamente com o path aqui do Python. Legal? Bom, vou fazer um programinha aqui simples, né, para testar. Vou fazer aqui um programa para a soma números. Para obter valores do console no Python, a gente vai utilizar a instrução input. Então, simplesmente a gente vai fazer A é igual a input e a gente pode passar a mensagem que a gente quer aparecer, que a gente quer mostrar para o usuário antes. Então, digite o primeiro operando. Vejam que eu não preciso falar que tipo que é a variável A, então ele já vai fazer todo esse procedimento aqui e resgatar ali a informação do usuário. Então, com uma linha, a gente consegue fazer o que a gente faria lá em C++ com várias linhas de código, tá certo? Por isso que é mais simples. Vou pegar aqui o B, digite o segundo operando, e aqui a gente vai imprimir os resultados, é o print em vez do cout. Resultado da soma int a mais aqui float a mais float b. Ah, Guilherme, mas você não falou que o Python não é tipado? Por que você está declarando aqui esse tipo? É o seguinte, pessoal, o input ele está pegando um dado, né, do console, que é um caractere. Então, se eu fizer a soma de dois caracteres aqui, o resultado seria errado. Então, aqui eu só estou convertendo o valor lido para um valor do tipo float. Então, é bem simples, né? Eu estou construindo aqui um objeto float, passando aqui esse caractere, então já vai fazer essa conversão do string aqui, né, para o float e fazer a soma numérica de fato. Para rodar, pessoal, a gente tem aqui o botãozinho, ó, Run Python File in Terminal. Ele já vai executar.
e já vai estar rodando aqui no nosso programa. Não tem que compilar, não tem nada disso. Então, primeiro operando, segundo operando, resultado da soma igual a 30. Tá certo? Bem simples. Como é que a gente faz para depurar, pessoal? É bem mais simples também. Para depurar, a gente já vai utilizar aqui as ferramentas do próprio VS Code, ele vai criar um outro arquivinho de JSON. Na hora que você clicar aqui em Debug, ele já vai abrir essa janela e você clica em Create a Launch.json file. Debug do Python. Pronto, ele já vai colocar todas as configurações aqui adequadas. Vai salvar aqui na sua pasta o launch.json. Aí você pode colocar um breakpoint, o debug e rodar aqui. Ele já vai criar todo o setup para a execução do depurador. Você vai colocar aqui, eu vou colocar um 10. Quando eu coloco um 10, automaticamente você vê que o depurador já funciona. Aí é muito parecido com o C++, né? Você vai apertar F10, aqui ele vai pedir para você digitar o segundo operando, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, a gente vai usar essa estruturazinha aqui, ó, o launch e os sets que foram gerados aí automaticamente pelo VS Code. Tá certo? Então, a gente vai rodar nossos programas dessa forma. Você pode pegar essa pasta aqui, programa 0, e copiando ela para criar os seus outros programas, né? Porque aí já vai estar até mais fácil. Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.